Meus prezados irmãos e irmãs em Cristo e em Maria, paz e alegria no Senhor. Espero que todos estejam bem e contem com as minhas orações para isso. Meus caros irmãos e irmãs prezados, eu gostaria hoje de tocar num assunto de interesse da nossa caminhada cristã. E por todos os anos que tenho trabalhado com acompanhamento de pessoas, portanto, de coordenador de grupo, fundador de comunidades, orientador espiritual, eu penso que tenho uma certa quantidade, de conteúdo para falar no que eu vou falar. É sobre uma forma localizada de piedade, isto mesmo, uma forma localizada de piedade. Irmão Emanuel Maria, o que significa isso? Quando eu só tenho um jeito de crer em Deus, quando eu só tenho uma maneira de adorá-lo, quando eu só tenho um meio de reverenciá-lo. E esse único meio localizado de piedade, ele pode ser o princípio gerador da morte da minha fé. Vou lhe dar um exemplo. Se a sua vida toda é centrada somente nas santas chagas de Jesus, se toda a sua vida cristã católica é tão somente centrada na devoção a Maria, todo o resumo da sua fé está no culto do Sagrado Coração de Jesus, sobretudo nas primeiras sextas-feiras de cada mês. Se toda a expansão da sua fé está na devoção a Nossa Senhora de Fátima, sobretudo cada dia 13. Se no seu grupo de oração, na sua comunidade nova, o único conteúdo é aquele do carisma que não cresce, que não se aprofunda, que não se estabelece fundamentos de segurança, então você está fadado, você está fadada a ter uma fé morna. Segundo a visão do escritor de Apocalipse, verdadeiramente, se não és quente ou frio, sabemos o que o autor sagrado diz que Deus faz com tais almas. Então, uma forma localizada de piedade não permite a pessoa avançar em outros ângulos, em outras dimensões da espiritualidade. Se você é apenas uma alma expiadora, se você é apenas uma alma vítima, se você é tão somente uma alma eucarística, se você é tão somente uma alma mariana, e isso não se expande para outras riquezas da fé católica, isso vai cansar você. Você conhece pessoas que há 3, 4 meses estavam empolgados com a consagração a Maria pelo método de São Luís Maria de Montfort? Você conhece pessoas que há 5, 6 meses estavam no alvoroço emocional porque estavam usando a correntinha da consagração definitiva? Pois bem, essas pessoas já tiraram a correntinha. Essas pessoas já encurtaram a saia. Essas pessoas já deixaram de lado o crucifixo. Essas pessoas já não andam mais de véu. Essas pessoas já não estão mais na comunidade, já não estão mais na pastoral, já não estão mais na missa diária. E quando vão para a missa sabatina, vão para a missa dominical e já não vão adorar o Santíssimo. Por quê? Elas viviam uma forma localizada de piedade. Queridos irmãos, queridas irmãs, a importância de nós conhecermos todo o conjunto da doutrina não significa que sejamos formados em teólogos, porque eu sou teólogo, eu sou pós-teólogo e conheço teólogos que são descrentes. Eu não digo que são ateus, que se nós formos analisar, não existe ateus, A pessoa rejeita um formato de Deus, por exemplo, o Deus judaico-cristão. Bom, é uma forma. O Deus taoísta, o Deus hinduísta, o Deus do candomblé. Então isso é uma forma de Deus. Então não existe esse ateu de todo, Mas eu conheço grandes teólogos que abandonaram a fé católica. Mas eu não me refiro a isto. Conhecer a doutrina católica é condição sine qua non para nós continuarmos nela. Ninguém ama aquilo que não conhece, dizia o sábio Santo Agostinho. Nós não podemos crescer dentro da dimensão cristã católica se nós estamos numa forma localizada de fé, numa forma localizada de piedade. Outra coisa, numa forma localizada de conhecimento. De repente você é especialista em salmos, você é especialista nas cartas de São Paulo, você é especialista em um dos evangelhos, você é especialista em Mariologia, você é especialista em liturgia. Chega uma hora que isso devasa.
Chega uma hora que isso empobrece, chega uma hora que isso perde o sentido. Somos chamados a expandir o conhecimento, expandir a experiência de Deus, porque isso vai nos dar base, isto vai requintar a nossa fé, estruturar a nossa fé, vai dar a nós a condição de darmos testemunho inequívoco de Cristo. Eu digo para você e eu peço que você observe, toda pessoa que eu e você conhecemos, que tem um único meio de viver a fé católica, ou estão já muito fragilizadas ou já caíram. A fé católica é dinâmica. A fé católica produz ingredientes novos de testemunho, de correspondência a ela, de vivência dela. Não uma única forma localizada. Sabe quando você somente é devoto do Sagrado Coração de Jesus e onde fica então em sua vida a importância da devoção ao Imaculado Coração de Maria? Sabe quando você assume o papel de vítima de expiação pela humanidade? Isso chega uma hora que exangue, e chega uma hora que cansa, desmotiva. E você começa a perguntar por que eu entrei nessa ou por que eu fui chamado a isso. Por isso eu quero hoje deixar aqui para a nossa reflexão. Eu sou uma pessoa de uma forma localizada de piedade. Eu sou uma pessoa de forma localizada de fé. Eu sou uma pessoa de forma localizada de conhecimento católico. Então eu estou fadado à ruína. Eu estou fadado verdadeiramente ao desânimo. Abra. Vamos expandir o leque. Vamos abrir-nos aos conhecimentos doutrinais, vamos investigar dogmas, vamos, por exemplo, estudar o dom de conselho, e estudar o dom de conselho na vida dos santos, como por exemplo em Santa Teresinha. Vamos estudar os dons do Espírito Santo, na multiforme variedade de sua ação na vida dos santos. Vamos estudar a comunhão dos santos, no que é que ela atinge a nossa própria vida cristã dia a dia. Vamos estender o conhecimento da consequência natural de uma vida eucarística, da consequência natural de um estudo bíblico, da consequência natural de quem ora em línguas, da consequência natural de quem vive em unidade. Por exemplo, Chiara Lubick, que é nossa mãe espiritual na comunidade, o grande emblema de sua vida foi Jesus abandonado e a unidade, mas ninguém como Chiara Lubick escreveu e falou e deu testemunho da unidade. O que é viver em unidade? Sabe, quando eu tenho zanga com determinada comunidade, quando eu sou perseguidor de determinado evangelizador, quando eu sou fofoqueiro entre as comunidades, quando eu quebro aliança de paz entre as pastorais, quando eu sou especialista em desarmonizar o conjunto da unidade da minha congregação, quando eu sou especialista em difamar pessoas, então aí está o grande pecado contra a unidade. Há um livro de Chiara Lubick onde ela fala, na unidade a gente se assusta já dos primeiros capítulos, porque nós percebemos que nós não vivemos em unidade, porque Chiara Lubick fala e dá testemunho do que seja viver em unidade. Não é à toa que ela se sentava para conversar com muçulmanos ortodoxos, A grande divisão da Igreja Católica, dizia Chiara Lubick, com a Igreja Ortodoxa, o grande ponto de união no futuro será Maria, será a devoção a Nossa Senhora, que vai unir as duas igrejas numa harmonia ecumênica. O ponto de união é Nossa Senhora. Talvez nunca um teólogo pensou nisso, nunca um evangelizador se deteve nisso. A nossa mãe espiritual, Chiara Lubick, dizia que o ponto de união da Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa será Maria. Então, meus caros irmãos e irmãs, hoje eu trago para a nossa reflexão. Eu sou uma pessoa de expressão localizada de fé? Eu estou precisando abrir os horizontes. Eu vou me cansar rapidamente desse modelo único. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua bênção. Um carnaval abençoado. Não critique quem vai para o carnaval e nem ache que quem vai para os retiros de carnaval são os santos. Às vezes é o contrário. Reze pelos seus familiares que vão para o carnaval e diga: o Deus que leva é o mesmo Deus que traz de volta. Reze para quem vai para os retiros de carnaval, graças a Deus são muitos. Peça, Senhor, que vale a pena, que voltem transformados, que voltem transfigurados em Ti. E você que não gosta do carnaval, vai ficar em casa, aproveite para rezar e estudar a palavra, estudar a doutrina da Santa Igreja. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, do Menino Jesus e Santa Teresinha, coordenador e fundador da comunidade
Católica Mariana Cristo Dominus, da Paróquia de Santa Luzia no Meireles, da Casa Mãe na Erolândia e na nossa nova experiência no Imprensa Food Square. Quero pedir perdão, desculpas pelos barulhos, porque o meu eremitério é no centro de uma comunidade carente, onde as pessoas falam, transitam, trabalham, enfim. E também por morar muito próximo ao aeroporto, o barulho dos aviões que saem, e eu tenho um costume de abençoar cada avião que vai passando aqui pela janela do eremitério. Deus lhes abençoe.